Ainda sobre o Lula livre, nas redes sociais, uma frase do presidente do Supremo, Dias Toffoli, dita à Veja, tem sido vista como sinal de que a corte se prepara para soltar Lula. A frase é a seguinte, aspas, penso que o julgamento da segunda instância não vai mais provocar tumulto algum. É bom que se diga que não é o ex-presidente Lula que está em julgamento, como muitos acham. O Supremo não vai decidir se solta ou não o ex-presidente nesse processo. O que será analisado é uma questão constitucional abstrata que vai dizer se é possível ou não prender alguém sem justificativa após a condenação em segunda instância ou se devemos aguardar o trânsito em julgado. Há um dispositivo constitucional que diz que ninguém poderá ser considerado culpado até decisão transitada em julgado. É isso que será decidido. Fecho aspas. Em Brasília, se diz que o STF vai soltar Lula de supetão para evitar manifestações. No dia 27, a segunda turma se reúne para analisar pedido da defesa para suspender na primeira instância a ação em que o petista é acusado de receber 12,5 milhões de reais da Odebrecht, na forma de um imóvel para sediar seu instituto e um apartamento vizinho à sua residência em São Bernardo do Campo. Segundo o antagonista, a aposta é que os ministros aproveitarão a oportunidade para soltar o ex-presidente presidiário. Nos últimos dias, o STF recebeu uma carta assinada por 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-magistrados de cortes superiores de 8 países, todos esquerdistas, que pedem a libertação de Lula e criticam seu processo. Eles afirmam no texto que as supostas mensagens trocadas entre os procuradores de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro, que eles tratam como verdade absoluta, estarreceram todos os profissionais do direito. Isso é tudo conversa fiada, é tudo ativista da esquerda que tem aí as suas alianças internacionais e usa esse pessoal de fora para tentar legitimar as narrativas do pessoal aqui de dentro do Brasil. Agora, o Toffoli, ele sempre quer falar sobre abstrações, né, Augusto Nunes? O Dias Toffoli, só para relembrar aqui aos ouvintes, espectadores de Os Pingos nos Is, eu encontrei uma entrevista do Dias Toffoli que ele deu em fevereiro de 2016, em que ele se dizia defensor desde sempre da prisão após condenação em segunda instância. Os senhores acreditam nisso? Tem a entrevista que ele deu em fevereiro de 2016. Ele dizia que não era necessário o recurso ao STJ, nem o recurso ao STF. Ele se dizia desde sempre defensor disso. Em fevereiro de 2016, sabe quando foi a votação no plenário do Supremo? Em outubro. Em outubro, ele teve uma posição contrária àquela que ele manifestou que tinha desde sempre em fevereiro. O que aconteceu de novidade entre fevereiro e outubro para que o Dias Toffoli mudasse de opinião? Por uma grande coincidência, em agosto, 2 meses antes de outubro, a Polícia Federal indiciou Lula, que indicou o Toffoli ao Supremo, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, naquela época ainda, falsidade ideológica, no caso justamente do triplex do Guarujá. O caso pelo qual Lula depois seria condenado em segunda instância. Mas o Toffoli já ali, preventivamente, deu o voto contra a prisão, mas foi derrotado. Foi voto vencido, porque venceu a autorização à prisão após condenação em segunda instância. Ele, insatisfeito, já que o caso realmente avançou e o Lula realmente foi condenado, ele agora quer reverter isso. E eles ficam dando essa desculpa esfarrapada, Augusto, que eu já apontei 1000 vezes nesse programa, mas sempre que eles vierem com as articulações dele, eu volto a apontar, que é falta de justificativa. Quer dizer, eles tentam confundir a execução provisória da pena, que é a prisão após condenação em segunda instância, com os requisitos da prisão preventiva, que é aquela ainda durante a investigação, numa fase muito anterior do processo. A prisão preventiva requer justificativa. Você tem que mostrar que existe risco de fuga, existe risco à ordem legal, existe risco de destruição de provas. Por isso se está prendendo ainda o potencial, o possível crime, o suspeito, né, a palavra usada, ainda durante a investigação. Agora, a justificativa para se prender criminosos condenados em segunda instância é justamente o crime ou os crimes que eles cometeram. Então, o Lula foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi por isso que ele foi preso. Eles simplesmente inventaram esse puxadinho jurídico aí de que, não, tem que fundamentar por que está prendendo. Simplesmente porque começaram a prender bandidos demais e bandidos que eram dos partidos que os colocaram por lá, Augusto. A justificativa é a condenação em segunda instância, na medida em que a partir daí não se discute mais o mérito do processo.
Quem é considerado culpado em segunda instância é culpado e ponto final. Ele vai apresentar recursos à terceira instância, depois ao Supremo, que não mudam o julgamento do mérito. Ele não pode sofrer ter direito a um novo julgamento. É importante deixar isso claro. Depois de condenado em segunda instância, não se discute mais se é culpado ou não. É culpado, sim. E essa é a justificativa para que comece a cumprir a pena. Vamos lembrar que essa medida, e se eles lembram, se não é só pelo Lula, há outros, sim, o que agrava a questão. Há mais de 170 mil criminosos que poderão ser beneficiados por essa irresponsabilidade. O juiz Sérgio Moro, que é muito cauteloso, disse tudo numa entrevista, isto é, o que eles querem é libertar o Lula. É isso que, se viesse numa das mensagens desse Verdevaldo aí seria bem, meu Deus, como é que o Moro disse isso? Mas eles querem mesmo só soltar o Lula. O Felipe lembrou bem o exemplo do Toffoli. Eu acrescento o exemplo do Gilmar Mendes. Sempre foi a favor do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Prender o Lula, ele mudou de ideia. Zé Maria Trindade. Olha, eu sempre achei que isso provocou um desserviço ao país, acho que isso provocou uma reversão, até deseducou, porque, veja bem, a condenação é em primeira instância, isso é a condenação. E o Brasil inteiro entendia assim, foi condenado em primeira instância e já começa a cumprir a pena. Existem exceções, sim, são as exceções. E aí acabou invertendo o processo, né? Hoje todo mundo sabe, todo mundo acha que tem que chegar ao Supremo. O Supremo faz o controle constitucional, não está aí para ficar soltando bandido. Então eu acho que esse debate provocou até um prolongamento de um julgamento. Isso não é correto. A prisão tem que se dar na condenação. E quando houver exceção, quando entender o juiz de que é possível ali uma inocência e tal, aí não começa a cumprir a pena. E aí vai para a segunda instância. E com esse debate todo aí do Supremo, ele jogou o país numa situação em que o normal é condenado não cumprir a pena. E aí fica esperando o julgamento em segunda instância, né? E eu só queria completar, Felipe, comentando essa carta assinada por 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça, ex-magistrados de cortes superiores de 8 países. Essa turma não tem vergonha na cara e não tem autoridade moral para dar palpite sobre o Lula, porque eles se dizem estarrecidos com o que houve. Nenhum deles se estarreceu jamais com os presos políticos que morrem nas cadeias de Cuba e da Venezuela. Esses sim são presos políticos e jamais interferir em favor deles. Ficam tentando transformar em preso político um preso comum que foi presidente da República e foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é tão preso político quanto qualquer companheiro dele do PCC. Os defensores de bandidos e os porta-vozes de defensores de bandidos decidiram ir até o fim para tentar soltar os seus bandidos de estimação. Eles contam com a fragilidade emocional de uma parcela da população que eles julgam ser frágil, que é aquela parcela que, como eu costumo descrever, é o pessoal que se vê muita gente gritando que 2 mais 2 igual a 5 e outras pessoas gritando que é 4, fala assim, é 4,5, né? Então, aqui não tem esse negócio de fragilidade. Se eles vão até o fim, se eles ficam reunindo ativistas estrangeiros para tentar legitimar as suas próprias narrativas, se eles ficam publicando material roubado e distorcendo aquelas mensagens atribuídas a procuradores e juízes, se eles ficam fazendo ilações, conclusões forçadas negativas com base em interpretações subjetivas ou às vezes uma completa incompreensão do idioma, a gente também vai até o fim no nosso combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, à falsidade ideológica, a tudo isso que vigorou no Brasil nas últimas décadas, principalmente atingiu seu ápice durante os governos do PT. Então nós estaremos aqui para refutar todas essas narrativas e para incentivar ainda mais
o combate à corrupção, o combate à impunidade que vigorou no Brasil nas últimas décadas e que revolta o povo brasileiro. Então, cuidado, não caiam nessas conversas fiadas desse pessoal que finge que está decidindo em cima de abstrações. Mas por que isso agora? Por que essas mudanças de postura agora? É claro que é por causa de situações particulares. Então eles querem fazer o povo de idiota e a gente vai mostrar que eles estão tentando fazer justamente isso.